Olá, nosso estudo de hoje é sobre a Bíblia Sagrada. E nosso estudo está baseado no livro Nisto Cremos, da Casa Publicadora Brasileira. E nosso estudo está dividido em 4 partes para melhor compreensão. Você sabia que a Bíblia é o livro mais traduzido e vendido e lido no mundo inteiro? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia já foi traduzida para aproximadamente 2.000 idiomas. As cópias mais antigas estão na Biblioteca do Vaticano, no Museu Britânico, Londres, Inglaterra e no Museu de Jerusalém, lá em Israel. A Bíblia é a palavra de Deus. É o único padrão pelo qual todos os ensinos e experiências devem ser provados. 2 Timóteo 3, 15 e 17, Salmos 119 e 105, Provérbios 35 e 6, Isaías 8, versículo 20, Hebreus 4, versículo 12. Todos quantos se aproximam da Bíblia devem fazê-la com fé, com o espírito de aprendiz que busca ouvir o que ela diz. A Bíblia deve ser lida com humildade de coração. É aos pequenos e simples que Deus revela a sua sabedoria. Portanto, as Escrituras devem ser lidas como a palavra de Deus. Antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações. Isso me ajuda muito. E a sua ajuda aqui no canal é muito importante. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Gostaria de pedir a tua presença aqui no estudo de hoje e que o Espírito Santo possa iluminar o nosso estudo para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Muitos veem canais de autorrevelação de Deus na natureza, na história, no comportamento e consciência humana. Vislumbres da natureza de Deus, obtidos por meio dessas avenidas, são frequentemente identificados como revelação geral. Uma vez que tal revelação se encontra disponível para todos e apela à própria razão humana. Vamos ler Salmo 19, versículo 1? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O brilho do sol, a chuva, as montanhas, as correntes de água, todos testificam de um amorável Criador. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1 e versículo 20. O pecado limita a autorrevelação de Deus, manifestada pela criação, pelo fato de obscurecer a habilidade humana em interpretar o testemunho de Deus. Portanto, tendo em vista auxiliar os indivíduos na compreensão das coisas divinas, Deus apresentou uma revelação especial de si próprio. Ele decidiu se apresentar diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixaria margem à questão no tocante ao seu caráter ou ao seu amor pela humanidade. E Deus o fez através das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. No princípio, sua revelação veio por meio dos profetas. Depois, ela foi transferida por intermédio de sua revelação última, a pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Na Bíblia, Deus se revela a si próprio em pessoa, bem como por meio de proposições que declaram a verdade a seu respeito. Ambos os tipos de revelação se fazem necessárias porque as pessoas necessitam conhecer Deus por meio de Jesus. João 17 e versículo 13. Bem como a verdade segundo é em Jesus. Efésios 4, 21. Essas revelações permitem que Deus quebre as limitações mentais, morais e espirituais dos seres humanos e comunique-se seu desejo de salvá-lo. Parte 1. O ponto central das Escrituras.
A Bíblia expõe a humanidade e revela a Deus, expõe a condição humana e revela a solução divina. Os seres humanos são mostrados como perdidos, separados de Deus, enquanto Jesus é apresentado como aquele que localiza o perdido e o traz de volta. Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é o Messias, o Redentor do mundo. O Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Cada livro, quer através de símbolos, quer em realidades concretas, revela algum aspecto de Jesus Cristo, alguma fase de seu trabalho ou traço de caráter. A cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, pois ela faz convergir para o mesmo local a inominável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. Poderia haver vislumbres mais profundos da falibilidade humana? Ou melhor revelação do que é o pecado? A cruz revela também um Deus que permitiu que seu Filho único fosse morto. Que sacrifício! Poderia existir maior sacrifício ou mais abrangente demonstração de amor? Ele ocupa a posição central de todo o drama cósmico. Em breve, quando o conflito entre luz e trevas chegar ao fim, o triunfo de Cristo no Calvário culminará com a erradicação do mal. Seres humanos e Deus estarão outra vez unidos entre si. O tema do amor de Deus, particularmente conforme visto na morte sacrificial de Cristo no Calvário. E esta é a maior verdade do universo. Representa o ponto central da Bíblia. Todas as grandes verdades bíblicas, portanto, deveriam ser estudadas a partir dessa perspectiva. Parte 2. A autoria das Escrituras. A autoridade da Bíblia, como regra de fé e prática, decorre de sua origem. Os escritores bíblicos viam as Escrituras como situando-se em uma categoria única, distinta e separada de toda a literatura restante. Eles se referiram à Bíblia como as Sagradas Escrituras, Romanos 1, versículo 2, Sagradas Letras, 2 Timóteo 3,15, Oráculos de Deus, Romanos 3, 2 e Hebreus 5, 12. A singularidade das Escrituras se baseia em sua origem e fonte. Os autores bíblicos destacaram frequentemente o fato de que não eram os originadores de suas mensagens. Eles as recebiam da fonte divina, através da revelação divina. Eles haviam sido habilitados a ver essas verdades. Isaías 1:1, Amós 1:1 e Jeremias 38:21. Os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações. Ele se comunicava com o povo por intermédio dos profetas, Neemias 9:30 e Zacarias 7, versículo 12. Davi declarou, vamos ler 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. O Novo Testamento reconhece o papel desempenhado pelo Espírito Santo na produção do Antigo Testamento. Jesus disse que Davi foi inspirado pelo Santo Espírito, Marcos 12:36. Semelhantemente, Paulo percebeu que o Espírito Santo falara através de Isaías, Atos 28:25. Pedro salientou o fato de que o Espírito Santo não operava por intermédio de umas poucas pessoas selecionadas, e sim por meio de todos os profetas. 1 Pedro 1:10 e 11. 2 Pedro 1:21. Por vezes, a figura do autor humano desaparece completamente e apenas o verdadeiro autor, o Espírito Santo, passa a falar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, querendo isto dar a entender o Espírito Santo, Hebreus 3, versículo 7 e Hebreus 9, versículo 8.
Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressam essas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo pelo qual Deus comunica sua verdade eterna. A Bíblia serve a vários propósitos. Além de instruir as pessoas no caminho da salvação, também guia seu viver diário. Ela oferece aos cristãos os recursos necessários para a maturidade espiritual e os tempos difíceis à frente. Versículo 17. A revelação divina foi concedida por meio da inspiração de Deus, ou, conforme Pedro menciona, tenham em mente a revelação profética. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 21. Eles traduziram essas revelações em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que ela se acha revestida. Mas ainda assim, aquele que era o testemunho de Deus, os homens, não as palavras, foram inspiradas. Eles podiam expressar os mandamentos, pensamentos, ideias e interesses de Deus em sua própria linguagem e estilo. Tornar-se evidente tal fato quando observamos a variedade de estilos e termos que aparecem nos vários livros da Bíblia. Trata-se, na verdade, de um reflexo da educação e cultura dos vários autores. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus. Existe uma exceção, os 10 mandamentos. Eles são de composição divina e não humana. Foram pronunciados pelo próprio Deus, escrito por sua própria mão. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, 31, 18 e Deuteronômio 10, 4 e 5. Mesmo assim, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. A Bíblia é, pois, a verdade divina, expressa em linguagem humana. E imagine o que seria a tentativa de ensinar física quântica a um bebê. Esse é o tipo de problema que Deus enfrenta em seu esforço de comunicar a verdade divina à humanidade limitada e pecadora. É a nossa limitação que restringe aquilo que Ele consegue nos comunicar. Existe um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia. Jesus combinou em si Deus e a raça humana. O divino e o humano se tornaram um. De modo similar, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. O mesmo que foi dito de Cristo pode se afirmar da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Essa combinação divino-humano faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Aqueles que tomaram parte em escrever a Bíblia não foram escolhidos por causa de seus talentos naturais. A revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna. Balaão proclamou uma revelação divina, recebida sob inspiração, mas agiu de forma contrária aos conselhos de Deus. Neemias capítulo 22 até o capítulo 24. Davi, que foi amplamente usado pelo Espírito Santo, cometeu grandes crimes em sua vida, o que pode ser verificado em suas próprias palavras no Salmo 51. Todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus, de acordo com Romanos capítulo 3, verso 12. A resposta dos escritores às mensagens recebidas nem sempre
era uniforme. Por vezes, o profeta se sentia grandemente perplexo. Daniel 8, 27 e Apocalipse 5, versículo 4. Outras vezes, ele pesquisava o significado tanto das revelações recebidas por ele próprio, quanto as recebidas por outros. 1 Pedro 1, 10. Algumas vezes, os profetas se sentiam temerosos de proclamar a mensagem e até mesmo argumentavam com Deus a respeito dela. Abacuque 1, Jonas 1, versículo de 1 a 3. A afirmativa bíblica de que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil e plena em autoridade para servir de base à vida moral das pessoas. 2 Timóteo 3,16. Não deixa dúvida quanto à orientação divina para a seleção de todos os materiais que se acham registrados na Bíblia. Os incidentes históricos foram registrados para o nosso benefício. Eles constituem tipos e exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem nos confins dos séculos tem chegado. 1 Coríntios 10, versículo 11. Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra deveria servir como exemplo e advertência para nós. 2 Pedro 2, 6 e Judas 7. A experiência de Abraão no tocante à justificação deve constituir um exemplo para todo crente. Romanos 4 e Tiago 2, 14 até o 22. Mesmo as leis civis do Antigo Testamento se encontram repletas de profundo significado espiritual e foram escritas para nosso benefício hoje. 1 Coríntios 9, versículo 8 e 9. As biografias das personalidades bíblicas constituem outra evidência da divina inspiração. Esses relatos delineiam cuidadosamente o verdadeiro caráter das pessoas, pois apresentam tanto suas virtudes quanto suas fraquezas. Seus pecados são registrados com tanta fidelidade quanto seu sucesso. Nenhum encobrimento é feito da falta de autocontrole de Noé ou dos enganos de Abraão. Os temperamentos de Moisés, Paulo, Tiago e João não são passados por alto. Os trágicos fracassos do mais sábio rei de Israel são expostos plenamente, bem como as fragilidades dos 12 patriarcas ou dos 12 apóstolos. Nenhuma escusa ou tentativa de minimizar os erros é oferecida. Todos são retratados de modo como realmente eram em seu íntimo e aquilo que vieram a se tornar, ou deixaram de se tornar pela graça de Deus. A partir de tais evidências, somos forçados a concluir que, sem inspiração divina, nenhum biógrafo teria sido capaz de prover tal análise. Todas as narrativas históricas são vistas pelos autores bíblicos como eventos reais que efetivamente ocorreram e não como símbolos ou mitos. Muitas pessoas demonstram-se hoje totalmente céticas no tocante ao relato de Adão e Eva, a experiência de Jonas e o dilúvio. Jesus, porém, aceitou esses registros como historicamente verdadeiros e espiritualmente relevantes. Mateus, capítulo 12, 39 a 41, 19, 4 e 6, e 24, 37 a 39. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-la. A comparação dos manuscritos do Mar Morto com manuscritos de elaboração posterior demonstra o cuidado com que ela foi transmitida. Isso confirma a fidelidade e confiabilidade das Escrituras como sendo a infalível revelação da vontade de Deus. Parte 3.
autoridade das Escrituras. As Escrituras possuem autoridade divina, porque nelas Deus fala por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra escrita de Deus. Onde podemos encontrar as evidências de tal pretensão? Quais são as implicações dessa pretensão em nossa vida e na busca do conhecimento que efetuamos? Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras quando tentada por Satanás ou em debates com os oponentes. Está escrito, era sua defesa e ataque. Mateus 4, versículo 4 e 7 e o versículo 10. Lucas 20 e o versículo 17. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Quando lhe foi perguntado como poderia alguém entrar na vida eterna, ele respondeu, que está escrito na lei? Como interpretas? Lucas 10, 26. Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. Marcos 7, versículos 7 a 9. Ele cria firmemente na autoridade da palavra profética e revelou que esta apontava para ele próprio. As Escrituras, disse ele, testificam de mim. Assim Cristo aceitou, sem qualquer reserva, as Escrituras sagradas, como sendo a revelação autorizada da vontade de Deus em relação à raça humana. Ele a compreendia como um conjunto de verdades, uma revelação objetiva, concedida para guiar a humanidade para fora das trevas geradas por tradições e mitos falhos, conduzindo-a à verdadeira luz de um conhecimento redentor. Tão somente com o auxílio do Espírito Santo, que pesquisa até mesmo as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2,10, que pode alguém chegar a se convencer da autoridade da Bíblia como revelação de Deus e de sua vontade. As Sagradas Escrituras e o Santo Espírito jamais poderão ser separados. Deus, por intermédio do Espírito Santo, e tanto o autor quanto o revelador da Bíblia. A autoridade das Escrituras sobre a vida de alguém aumenta ou diminui em decorrência ou conceito de inspiração que esta pessoa tem. Se a Bíblia for percebida apenas como uma coleção de testemunhos humanos, ou se a sua autoridade depende de alguma forma do modo como as pessoas se sentem, ou das emoções que manifestam, então a autoridade da palavra é grandemente enfraquecida, senão completamente destruída. Mas quando ela é vista como a voz divina falando por intermédio dos autores, não importa quão frágeis e humanos sejam, então as Escrituras se tornam autoridade absoluta em matéria de doutrina, reprovação, correção, instrução e justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a sabedoria humana está sob a autoridade da Escritura. As verdades bíblicas são a norma pelo qual todas as demais ideias devem ser provadas. Através dos séculos, as mentes finitas têm tentado julgar a palavra de Deus, no acordo com seus padrões humanos, o que se assemelha a uma fita métrica que pretende medir as estrelas. A Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos. Ela é superior a toda a sabedoria humana. Em vez de julgar a Bíblia, todas as pessoas serão por ela julgadas, uma vez que ela é o padrão de caráter e teste de toda a experiência e pensamento do homem. Parte 4. Unidade das Escrituras. A leitura superficial das Escrituras
conduzirá a uma compreensão superficial. Lida apenas descuidadamente, a Bíblia parecerá uma confusão de histórias ecléticas, sermões e histórias. Entretanto, aqueles que se encontram abertos à iluminação do Espírito de Deus, aqueles que se dispõem a cavar em busca das verdades escondidas por meio de paciente pesquisa e muita oração, descobrirão que a Bíblia apresenta uma estupenda harmonia. A Bíblia não apresenta uniformidade monótona, antes uma rica e colorida diversidade de testemunhos harmoniosos, todos eles revelando rara e distinta beleza. E em virtude dessa variedade de perspectiva, a palavra de Deus é capaz de melhor satisfazer as necessidades humanas, confirmando sua relevância universal através de todos os tempos. Um exemplo claro de revelação progressiva é demonstrado através da harmonia existente entre o Antigo e o Novo Testamento. A palavra de Deus escrita, embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações, eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam. Eles são um só, já que Deus é o mesmo. O Antigo Testamento, por meio das profecias e símbolos, revela o Evangelho de um Salvador vindouro. O Novo Testamento, através da vida de Jesus, revela o Salvador que viera, ou seja, o Evangelho tornado realidade. Ambos revelam o mesmo Deus. O Antigo Testamento é o alicerce do Novo, é a chave que abre o Novo. Por outro lado, o Novo Testamento explica os mistérios do Antigo Testamento. Deus nos oferece um gracioso convite para pesquisarmos as Escrituras e nos tornarmos familiarizados com Ele. Podemos obter preciosíssima bênção de termos assegurada a nossa salvação e de descobrirmos por nós mesmos que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia foi escrita para ser alimento para quem tem fome de conhecer a Deus. A palavra do Senhor deve nos conduzir ao pão da vida que é Jesus, João 5,39, e satisfazer nossa fome com graça, esperança e cura. Não dominaremos a Bíblia, mas é ela que nos dominará. Não somos nós que estudamos a Bíblia, é ela que nos estuda e nos prova. Quando seguimos a Bíblia, ela logo passa a nos seguir também, transformando-se em uma companheira constante que direciona, orienta. Mais do que obter conhecimento sobre Deus, temos comunhão com Ele por causa dessa comunhão. Nos tornamos pessoas transformadas, a quem o Senhor pode usar para transformar o mundo, levando outros a seguirem a sua palavra eterna. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra e queremos a unção do teu Espírito Santo para que possamos ler e estudar mais sobre a tua palavra e que ela, a tua palavra, possa ser nosso guia e que através da tua palavra possamos aprender mais sobre ti, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.